Boa noite a todos, todas que estão aqui acompanhando essa aula. Vamos começar a nossa segunda aula. Faz um tempinho, né, desde a nossa aula anterior. Nós falamos sobre a introdução ao direito civil, o que é o direito civil, o seu conceito, sua origem, quais são o seu fundamento legal, né, o Código Civil. Falamos muito pouquinho, mas só uma pincelada sobre o Código de Processo Civil. E hoje nós vamos falar especificamente sobre duas áreas do direito civil, né? Não são só dois direitos, mas duas áreas do direito civil. E são duas áreas bem abrangentes, tá? Então, obviamente, nós não vamos aprofundar nessas áreas, porque não daria tempo. A gente precisaria de duas, três, às vezes até mais aulas para falar de cada uma dessas áreas. Hoje nós vamos fazer esse panorama geral, o conceito geral de direito da personalidade e direito dos bens, tá bom? Então vamos lá. Já falei, né, mas vou repetir, nós estamos gravando essa aula, depois ela vai estar disponível lá no meu canal no YouTube. Eu peço que vocês, se tiver alguma alteração de som, porque eu vi que nas aulas anteriores que eu gravei, teve algum problema no meio da aula, às vezes cortou. Então, se tiver alguma coisa disso, por favor, me avise, porque eu acho que o meu microfone está com um defeito aqui no cabo. E aí ele tá. Às vezes ele desconecta e aí pega só o áudio do computador. E o microfone do computador não é tão bom, por isso que eu uso esse daqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, mais uma vez todo mundo seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. E aqui está um resumão do que nós vamos discutir hoje à noite. Nós vamos tentar compreender o conceito e os fundamentos dos direitos da personalidade previstas no Código Civil, também identificar os principais direitos, a imagem, o nome, a honra, tá? Reconhecer as diferentes classificações dos bens, que aí já é do direito à personalidade e do direito aos bens. Dentre os bens existem algumas classificações: os móveis, os imóveis, os fungíveis, os consumíveis, os divisíveis e os indivisíveis, tá? E aplicar esse conhecimento nas situações práticas e na atuação como auxiliar jurídico, como profissionais do direito, tá bem? Vocês já ouviram falar sobre algum desses direitos? Sobre os direitos dos bens ou também os direitos da personalidade, sim ou não? Não? Eu, eu já ouvi, mas eu não tô, assim, eu não posso te dar os detalhes, mas eu sei que assim, o tangível e o intangível, né? Tangível e intangível não é nessa classificação. Aqui é fungível e infungível, que nós vamos falar o que é. Que é aquilo que pode ser substituído ou o que não pode ser substituído. Tangível e intangível seria aquilo que pode ser palpável ou não palpável, entende? Sim. Um direito abstrato. No caso dos bens, eles não são tangíveis ou intangíveis. Todo bem é tangível. Para ser bem, tem que ser tangível. No caso do direito da personalidade, não. Aí é um direito intangível. Ele é abstrato, né? Não necessariamente precisa ser palpável. Tudo bem? Ah, sim. Esse direito entra na parte da questão da, de você fazer criar alguma coisa, direitos autorais, seria isso? Nós vamos falar sobre Ou isso. não? Tem sim. Os direitos da Ah, personalidade, sim. os direitos autorais estão dentro da classe de direitos da personalidade. Sim, que é o INPI. Isso, Instituto Nacional Sim. de Propriedade Intelectual. Isso, propriedade intelectual. Isso, também é um dos direitos que está dentro da classe dos direitos da personalidade. Não é o único, mas é um dos direitos, são os direitos autorais, tá? E aqui eu quero que Ah, sim. vocês tentem responder. O que você considera essencial e inalienável? Vocês sabem o que significa inalienável? Alienação. Você sabe o que é a alienação?
O exemplo de alienação é venda. Uma venda é uma alienação, eu estou alienando. Eu estou dando em garantia, eu estou cedendo a outra pessoa. Isso é uma alienação. Já inalienável é aquilo que não pode ser cedido, não pode ser transferido, não pode ser, não posso abrir mão. Então, o que é considerado essencial e também inalienável na sua vida? O que ninguém poderia tirar de você? Alguém se arrisca a responder alguma dessas perguntas? Sem pressa, cada um de uma vez. Bom, essa reflexão nós vamos passar a entender agora. Primeiro de tudo, nós vamos para o conceito dos direitos da personalidade. Como eu disse ali atrás, o que é inalienável é aquilo que não pode ser vendido. Eu não posso alienar, eu não posso vender, eu não posso dar em garantia, eu não posso ceder. Algumas questões da nossa vida elas são inalienáveis. Por exemplo, a vida. Aqui no Brasil, nós entendemos, o nosso ordenamento jurídico entende que a vida é um direito inalienável. Ninguém pode abrir mão da vida, inclusive da sua própria. Por isso que existem ações contra o suicídio, por exemplo. Inclusive, não há crime de suicídio, porque o Código Penal ele prevê o tipo penal quando é matar alguém, matar outra pessoa. A si próprio não é crime, mas é crime ajudar alguém a se matar, por exemplo. Por quê? Porque o direito à vida é um bem inalienável. Um dos exemplos, né? Nós vamos ver que existem outros que são mais comuns e que a gente nem sabe. Ou às vezes a gente esquece. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então vamos lá para o conceito. Conceitos dos direitos da personalidade. São os direitos inerentes à pessoa humana. Ou seja, eles estão relacionados ao ser humano, à pessoa humana. Existem direitos dos animais? Existem, mas eles não são direitos personalíssimos. Eles são direitos gerais e que protegem uma classe, os animais, o meio ambiente, mas eles não são ligados à pessoa humana, por isso eles não são direitos da personalidade. Um animal, por mais que nós devamos amor, cuidado, carinho, afeto e tudo mais, ele não tem uma personalidade jurídica. Não existe certidão de nascimento de cachorro, por exemplo. Às vezes a gente faz a carteirinha e tal, mas isso não é um documento oficial, é um documento totalmente extraoficial. É uma forma de controle apenas, mas ele não garante direitos àquele animal, àquele indivíduo especificamente, mas é um direito geral. Já os direitos da personalidade não, ele é um direito da pessoa humana. E como a gente viu na introdução ao direito civil, a personalidade jurídica, seja ela personalidade civil ou jurídica de uma empresa jurídica, uma empresa, por exemplo, uma pessoa jurídica, melhor dizendo, ela vem a partir do registro. No caso da pessoa física, o registro de nascimento. No caso de uma empresa, de uma pessoa jurídica, do registro do ato constitutivo, que pode ser um contrato social, um estatuto social ou outro documento equivalente. Tá bem? Então vamos lá. Estes direitos eles estão previstos no Código Civil, nos artigos 11 a 21. Então todos os direitos ali descritos são direitos da personalidade. Então lembre-se disso. Código Civil, artigo 11 a artigo 21. Alguns exemplos de direito da personalidade. A Juliana já deu um, que foi o de direitos autorais. É um direito da personalidade, porque é a propriedade intelectual. Perfeito? Um outro direito é o direito ao nome. O uso indevido de nome, aqui um exemplo prático, né? De nome, seja ele comercial, artístico ou pessoal que seja, ele é punível. Por quê? Porque quando eu tenho
a garantia do nome, da utilização do nome, eu também tenho a garantia do cuidado daquele indivíduo especificamente. É diferente do nome próprio. O nome próprio, por exemplo, Edson, meu nome. Existem vários outros Edson. Não necessariamente há um desrespeito à personalidade se outra pessoa tiver um nome igual ao meu. Mas eu vou dar um exemplo de um nome artístico. Ivete Sangalo. Ou Luan Santana. Ou Chitãozinho e Chororó. Que não são os nomes deles. Nos outros 2 primeiros casos, Ivete Sangalo, na verdade eu não sei se é o nome dela, né? Mas eu acredito que sim. No caso do Chitãozinho e Chororó, não é. São nomes artísticos. O próprio Silvio Santos, o nome dele era Senor Abravanel. Mas ele utilizava o nome artístico de Silvio Santos. Outras pessoas não podem se chamar Silvio Santos? Podem. Mas elas podem exercer uma atividade correlata, parecida, com o mesmo nome? Não. Por quê? Porque essa é a forma com que ele era conhecido e assim com repercussão nacional e por isso ele tinha o direito da utilização daquele nome. Isso acontece muito com marcas também, é mais fácil da gente entender. Uma marca muito famosa. McDonald's. O McDonald's não é uma marca brasileira, mas apesar de ser um nome próprio, que era um nome americano, né, McDonald's, se tornou o nome de uma franquia de fast food. Se eu quiser abrir uma rede de fast food, eu posso utilizar o mesmo nome, McDonald's? Sim ou não? O que vocês acham? Não, professor, não pode não. Não posso, porque está garantido a ele a utilização daquele nome, pois lhe garante identidade. É assim que ele é conhecido. No caso, eu poderia usar a questão de pagando os royalties, sim? Não necessariamente também, porque o pagamento de royalties, ele é específico quando eu utilizo uma marca ou direito autoral, mas nesse caso aqui específico, eu não teria como mensurar qual é a proporção, diferente de uma música. Eu tenho uma rádio e eu coloco para tocar lá uma música, do Chitãozinho e Chororó, que eu dei o exemplo. Existe um órgão regulador chamado ECAD, que faz o recolhimento dos valores referentes aos direitos autorais de acordo com a abrangência daquela rádio. Então, se for uma rádio regional, uma rádio comunitária, o valor é menor do que uma rádio de grande alcance. É de acordo com o alcance, certo? No caso de uma empresa, não tem como eu fazer isso. Por quê? Porque eu vou estar dando credibilidade como se fosse aquela personalidade jurídica. Por exemplo, eu abri uma lanchonete, uma loja de fast food, e coloquei o nome McDonald's. Mas eu tenho os mesmos ingredientes do McDonald's original? Não. Eu tenho o mesmo sistema produtivo? Não. Eu tenho a mesma qualidade? Não. Isso quer dizer, às vezes pode ter até uma qualidade melhor, um ingrediente melhor, enfim, um gosto melhor, que seja. Mas é o mesmo ingrediente, o mesmo processo produtivo, as mesmas características? Não. Isso causa no consumidor uma confusão, porque ele vai naquele lugar que tem o nome McDonald's, esperando encontrar o famoso 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles no pão com gergelim, que é o Big Mac. Só que ele não vai ter isso lá. Por quê? Porque apesar de utilizar o mesmo nome, não é a mesma empresa. Consequentemente, eu não tenho o mesmo produto. Perfeito? Então, por isso que nesse caso não tem como utilizar. Mas eu vou pagar royalties. Não. Você pode, inclusive, ser condenado a pagar uma indenização. Mas, normalmente, com a cessação imediata da utilização do nome. Perfeito?
Um outro exemplo do nome e como você passa a ser reconhecido entre as pessoas e lhe garante o direito, eu, quando estava revisando a aula, eu me lembrei desse exemplo, que é da ex-prefeita de São Paulo, ex-senadora por São Paulo, Marta Suplicy. Vocês já ouviram falar dela? Já. A Marta Suplicy, ela não tem esse sobrenome. Esse não é o sobrenome dela, Suplicy. O sobrenome, na verdade, veio a partir do casamento, quando ela se casou com o Eduardo Suplicy, que também foi senador, hoje é deputado, se eu não me engano, deputado estadual aqui por São Paulo, ou vereador na capital de São Paulo, mas eu acho que é deputado. Porque no mandato ele é vereador, no outro é deputado e assim sucessivamente. Mas eu acho que ele está como deputado estadual. Ela recebeu na justiça o direito de continuar utilizando o nome Marta Suplicy, mesmo não sendo Suplicy de nascimento, porque foi a forma que ela ficou reconhecida nacionalmente. Perfeito? Então ela tem o direito de utilizar. O próprio presidente Lula, o nome dele não é Lula de nascimento. O nome dele era Luiz Inácio da Silva. Lula é o apelido que ele ficou conhecido. E ele conseguiu na justiça o direito de incluir esse apelido, que agora sim é nome. Que agora é Luiz Inácio Lula da Silva. Perfeito? Mas não era um sobrenome. Isso são alguns exemplos do uso do nome. Pela forma que você é reconhecido, ou que uma empresa é reconhecida. O direito à imagem também é um direito personalíssimo, um direito da personalidade. Todos nós temos a nossa imagem. E a nossa imagem, ela é protegida. Ninguém pode utilizar, seja privadamente ou comercialmente, publicamente, nossa imagem sem autorização. Perfeito? A divulgação sem autorização, ela fere o artigo 20 do Código Civil. Nós precisamos ter autorização. A Xuxa também incluiu, né? O nome dela era Maria da Graça Meneghel. E aí, conhecida como Xuxa. E assim por diante. Existem vários casos, tá? Eu citei esses exemplos, mas tem muitos. E que bom que você lembrou desse, Juliana. É mais um exemplo, tá? Em relação à imagem, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu acabei de falar, e tá lá no Código Civil, no artigo 20. Eu vou até pegar aqui. Que tá com um monte de livro em cima. Bom, deixa pra lá. Na próxima aula eu deixo preparado aqui o Código Civil e aí eu vou folheando com vocês. Mas o direito à imagem, por mais que seja um direito personalíssimo, eu gostaria de saber de vocês o seguinte. Se vocês estão andando na rua e tem uma reportagem de alguma TV e acaba filmando vocês, a TV precisa expressamente de uma autorização para passar uma matéria em que vocês, por um acaso, acabem aparecendo nessa matéria jornalística? Sim ou não? Sim. A Juliana disse que sim, a Deise disse que não. Então vamos primeiro para a Juliana. E a Deise, se quiser, pode escrever aí o contrário, porque você disse que não, Deise. Então, Juliana, você que disse que sim, por que a matéria jornalística precisa pedir autorização para você? Na questão de direito de imagem. No caso, ela está vinculando essa imagem. Ela recebe, no caso, ela é patrocinada pelo jornalismo. Ela recebe o dinheiro. Eu acredito que sim. Né? Eu sei que assim... lembra que eu falei, é uma matéria jornalística. Não é um comercial, não é um merchan, é uma matéria jornalística. Mas você acredita que sim, porque ela tem publicidade no jornal? Sim, sim. Tá. A Ana Caroline também disse que não. Então a Deise ou a Ana Carolina podem me dizer por que não? Porque eles não... o jornal não precisa pedir autorização? Eu acho que é porque o jornal ele é meio que público, né? Então, tipo assim,
Acho que não define as regras dele pedir autorização para o uso de imagem. Tá. Metade. Fala, Deise. Então, eu faço as minhas palavras da Ana. Por quê? Como o jornal é público, né? Tipo, você está ali passando e, enfim, participou de alguma coisa. Eu acredito que por ser uma coisa pública, tipo, que abrange muitas pessoas, enfim, eu acredito que nesse caso, não. Acho. Então vamos lá. As duas estão corretas e a Juliana também está correta. A Juliana estaria correta, na verdade, se fosse de fato algo que oferisse lucro. A questão é que o jornal ele não ofere lucro. Por mais que tenha algum tipo de merchan, de publicidade, de propaganda no intervalo do jornal ou no próprio jornal. O jornal ele tem o intuito de informar a população. Inclusive porque toda rede de televisão e de rádio, ela necessita de uma concessão pública. Ou seja, é o governo que concede a uma empresa privada o direito de explorar algo que seria obrigação do próprio governo. Então, por isso que a gente ouve falar de horário eleitoral gratuito. Na verdade, ele não é gratuito. Ele é uma contrapartida que as emissoras de rádio e TV precisam dar por estarem explorando um benefício ou um serviço que é obrigação do Estado. Então, começa por aí. Além disso, a questão é que o local em que foi filmado era um local público ou de uso público. Perfeito? Então, se é um local público e eu estou numa rua, estou numa praça e estou filmando e alguém passa por essa imagem, não existe a necessidade de autorização de direito de imagem. Por quê? Porque é um local público. Quando isso não seria possível? Se de alguma forma eu estivesse oferindo lucro em relação àquilo. Ou fosse uma iniciativa privada. Por exemplo, estou gravando um comercial para TV. Também é numa rua pública. Mas é um comercial de um produto. Quem aparece no comercial necessariamente precisa ter autorização ou ceder a autorização da utilização de imagem. Caso contrário, não precisa. Tá bem? A Patrícia levantou a mão. Pode falar, Patrícia. Professor, isso também vale para pessoa comum também? Tipo assim, de estar numa praça, alguma coisa, a pessoa está filmando, isso serve também para a pessoa comum? Desde que seja em um ambiente público, sim. Você está num ambiente público. E você está... tô filmando um vídeo do meu filho. E aí no fundo da imagem aparece a Luana. Eu preciso ir lá correndo pedir autorização da Luana porque eu vou colocar esse vídeo no meu Instagram, por exemplo? Não, é um local público. Perfeito? Então você não precisa pedir autorização. Mas, todavia, porém, no entanto, como nem tudo no direito é tão simples, eu vou dar um exemplo de um programa de televisão que vocês vão ouvir falar, que daqui a pouco eu vou falar, vou dar outro exemplo dele, é o programa Pânico. O programa Pânico, ele teve durante a sua existência, né, o Pânico na TV, até no rádio, inclusive, mas durante o período da TV, porque ele tinha maior abrangência, teve um monte de tipos de reclamação, vários tipos de problemas com artistas, enfim. E teve um caso específico que eles filmaram numa praia de nudismo um homem e divulgaram essa imagem fazendo comentários, tirando sarro e tudo mais. Por mais que fosse numa praia, e praia é um local público... Tinha mais saco do que pau.
Isso eu não sei dizer, mas tudo bem. Por mais que a praia é um local público, eles não poderiam fazer esse tipo de matéria, por quê? Porque aí entra num outro direito, que não é só o direito da imagem, mas é o direito à honra, que aí é um dos direitos da personalidade. Que no Código Penal a gente encontra os crimes contra a honra, que são injúria, calúnia e difamação. Que são crimes quando eu imputo falsamente um crime a alguém, isso é uma calúnia. Quando eu denigro a imagem de alguém, isso é difamação. Ou quando eu imputo uma conduta a alguém que não é criminosa, mas que não é verdade. E aí seria injúria. Certo? Então, por mais que eu não tenha que pedir direito à imagem em locais públicos, eu tenho que tomar cuidado para não ferir outros direitos da personalidade. Deixa eu só ver aqui que teve manifestação. A Deise colocou, um exemplo legal seria o legado um influencer. Fica na praça 7. Inclusive eu e minha filha participamos. Bacana demais. Perfeito, mas se vocês participaram, normalmente eles perguntam, né? Inclusive orientado pelos advogados, vocês autorizam a utilização da sua imagem? E aí você pode dar essa autorização verbal, e aí ele guarda esse vídeo falando, olha, ela autorizou a utilização da imagem. Perfeito? E quando é menor de idade, aí tem um outro problema. Porque por mais que o pai ou a mãe autorize, alguns casos não é possível, por quê? Porque a criança é protegida pelo direito da criança e do adolescente. E aí pode ser que, por mais que haja autorização do pai, da mãe ou de algum responsável, aquele tipo de conteúdo fere o estatuto da criança e do adolescente. E aí, por isso, pode ter algum tipo também de penalização. Nós tivemos um caso recente, depois de um vídeo de um influenciador, do Felca, falando sobre a adultização de crianças. Nós tivemos alguns desdobramentos, inclusive com a prisão de um influencer que utilizava vídeos, imagens, às vezes de cunho sensual e até sexual de menores de idade. E aí houve um desdobramento, houve uma investigação da polícia, ele foi enquadrado em alguns crimes e está respondendo. Eu não sei se houve já condenação. Houve uma prisão preventiva e eu particularmente não sei, não acompanhei, não sei dizer se houve já o julgamento, se houve a absolvição ou a condenação efetiva. Tudo bem? Nem sei se ele ainda continua detido, né, em prisão preventiva ou temporária que seja. Certo? Em relação à honra, eu já falei um pouco dos crimes contra a honra, né, da possibilidade dos crimes contra a honra, mas e hoje é muito comum alguns tipos um tipo de desrespeito ao direito da personalidade relacionado à honra. Comentários ofensivos em redes sociais. Muitas vezes as pessoas se escondem no suposto anonimato das redes sociais, com perfis falsos, com perfis sem foto, sem identificação, para poder atacar outras pessoas. Ou para stalkear, que é seguir, né, de forma obscura, escondida, mal intencionada. Isso também fere o direito da personalidade. Perfeito? Está previsto lá no artigo 12 do Código Civil e também no artigo 5º, que nós falamos já sobre isso. Agora não me lembro se foi na aula de Direito Civil aqui para vocês ou eu falei na aula de Ética e Humanística para outra turma, mas com certeza falei. Se não falei, estou falando agora. Se falei, eu vou repetir. O artigo 5º da Constituição é que trata dos direitos fundamentais. E o inciso 10º fala sobre a honra. Perfeito? Então, nós temos essas previsões em mais de um ordenamento jurídico, em mais de um dispositivo jurídico, mas no ordenamento jurídico como um todo. A Constituição, que é a nossa regra máxima, no Código Civil, que são leis, entre aspas, inferiores à Constituição, mas que também têm força de lei
para todos nós. Erga omnes, serve para todo mundo. Beleza? A Deise disse aqui, mesmo porque as pessoas acham que a internet é terra sem lei, mal sabem que existe delegacia de crimes cibernéticos. Perfeito, perfeito. Existe esse tipo de investigação específica justamente por conta da quantidade de pessoas e de crimes que são cometidos pela internet. Mas hoje, gente, é muito, muito, muito fácil fazer a quebra de sigilo para poder identificar. Ah, mas o perfil está escondido. Não tem problema. Consegue fazer uma quebra de sigilo, identifica o IP, pelo IP, que seria o endereço eletrônico da máquina, né, seja do celular ou do computador, você identifica o local. Quando você identifica o local, você acaba identificando a pessoa. Isso é muito comum, tá? Teve um caso de um cliente nosso aqui do escritório que ele recebeu uma intimação da Delegacia Federal. Óbvio que eu não vou dar o nome, né? Mas ele recebeu uma citação para prestar depoimento de uma investigação da Polícia Federal. E a Polícia Federal estava investigando porque tinha utilizado inclusive dinheiro falso. Mas ele, no caso, era um terceiro de boa fé, ele não sabia de nada. O que aconteceu foi o seguinte, ele comprou um videogame para o filho dele de presente, um videogame usado, numa loja X. A sorte dele é que ele comprou nessa loja e ele fez o Pix, porque aí ele tinha comprovação, porque ele não tinha nota fiscal. Ele comprou da loja e tinha lá o Pix, olha, eu comprei de fulano. Mas esse fulano comprou do real proprietário, do proprietário original do videogame e pagou com nota falsa, com dinheiro falso. Não sei se de forma deliberada ele quis pagar com dinheiro falso para dar o golpe, ou ele não sabia que o dinheiro era falso, foi lá e comprou, certo? E como que encontraram o meu cliente que acabou passando depois do lugar que ele comprou, a loja que ele comprou? Porque o cara comprou em dinheiro vivo e depois sumiu. A sorte dele é que ele comprou via Pix e ele tinha então lá o CPF de quem ele... CPF ou CNPJ de quem ele comprou e tinha essa comprovação que ele era terceiro de boa fé. Porque senão ele poderia responder pelo crime de utilização de dinheiro falso. Perfeito? E como é que descobriram tudo isso? Porque pelo IP do videogame descobriram que a conta que estava logada no filho dele tinha feito acesso em tais e tais endereços, em tais datas. E aí conseguiram identificá-lo. Perfeito? É que eu parei porque teve uma pergunta aqui. O cibernético entra na questão das IAs? Pode entrar. Crimes utilizando IAs, que é a inteligência artificial, como deepfake, né, que é quando você utiliza a imagem de alguém para fazer um vídeo falso que ela estaria cometendo um crime, fazendo um ato libidinoso ou qualquer outra questão que fira a moral, os bons costumes, a lei e assim por diante. Tudo isso pode ser, sim, investigado pela Delegacia de Crimes Cibernéticos. Tá bom? Perfeito até aqui, gente? Vamos para o próximo, então. Características importantes. Precisa lembrar disso. Os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis e irrenunciáveis. Ou seja, o que é meu direito eu não posso transmitir para outro. Por isso ele é intransmissível. Ele é irrenunciável porque por mais que eu queira abrir mão, eu não posso, porque é o direito da dignidade da pessoa humana. Quem está sendo protegido não sou eu só como indivíduo, mas é a dignidade da personalidade da pessoa humana, que aí é em sentido abstrato, é todo mundo. Perfeito? Volto a dizer o exemplo de pessoas que se prestam e que autorizam, por exemplo, o suicídio. Ah, me mata aqui, ó, eu faço uma carta, eu não tenho coragem de me matar, mas eu vou pedir para
pra Daisy me matar. E eu faço uma carta, reconheço em cartório, autorizando a Daisy me matar. Ela vai ser julgada e muito possivelmente condenada pelo crime de homicídio. Por quê? Porque esse direito, o direito à vida, ele é irrenunciável. No Brasil, nós não temos a possibilidade da eutanásia. Alguns países têm. Aqui no Brasil, nós não temos. A eutanásia é quando eu autorizo alguém a tirar minha vida. Tem alguns países que autorizam só em caso de doença grave. Certo? Tem alguns países que não, que autorizam em caso da pessoa querer. Eu simplesmente quero me matar. Eu perdi o interesse na vida, eu quero acabar com ela, eu quero dar um fim na minha vida. E alguns países autorizam isso. Aqui no Brasil não é possível. Então por isso é intransmissível e irrenunciável. Ele é imprescritível. É um direito que eu tenho desde o momento que eu nasci até o momento que eu morrer. Ele só termina com a cessação da vida. Perfeito? Então, mas quando eu tiver muito velhinho eu posso? Não, não pode. Existem algumas culturas, não no Brasil, mas salvo engano a cultura dos esquimós, como é muito escasso, é um lugar de muita dificuldade para a sobrevivência, eles têm por cultura, quando chegam a uma determinada idade e eles não conseguem mais produzir, não conseguem mais se sustentar, para não se tornar um peso para a família, as pessoas mais idosas, elas acabam indo pro mar, indo para algum lugar remoto, enfim, para morrerem. Então elas vão com o intuito de morrer. Aqui no Brasil isso não é possível. Não existe isso na nossa cultura e não é possível pela lei, porque é imprescritível, só pode acontecer com a cessação da vida, tá bem? Ele é absoluto, ou seja, é para todo mundo. Volto a dizer, erga omnes, para todos. E são invioláveis, só podem ser limitados por lei. Como eu disse, o direito à liberdade é um direito da personalidade humana, do ser humano, da pessoa jurídica. Mas no Brasil existem pessoas que estão em privação de liberdade, sim ou não? Sim. E por que essas pessoas estão em privação da liberdade? Cárcere privado. Cárcere privado seria um crime. Seria um crime. Se a pessoa está em cárcere privado, quem cometeu o cárcere privado está cometendo um crime. A Daisy colocou aqui, porque cometeram algum delito. Sim, crime. também. Na verdade é assim, o cárcere privado é um crime. Se a pessoa está em cárcere privado, quem a manteve em cárcere privado, esse é o criminoso. Agora eu estou dizendo as pessoas que estão legalmente, e essas não estão legalmente privadas de liberdade. Eu estou dizendo as que estão legalmente, ou seja, eu posso e devo manter fulano longe do convívio social. A sociedade. Quais são os casos? Criminoso. Em casos de crime que são previstos com a punição, com a sanção da prisão ou da restrição da liberdade. Só nesses casos. Vou dar um exemplo comum aqui. Consumir droga no Brasil é crime, sim ou não? Sim. Sim. Consumir droga é crime. Mas quem consome droga vai preso? Sim ou não? Muitas das vezes não. Não, não vai. É a maioria não, né? Não é que a maioria não vai. Não vai. Pelo Código Penal brasileiro, quem consome, quando é para consumo próprio, apesar de ser um crime, não há previsão da pena de privação de liberdade. É só aplicação de multa. Mas depende muito. Eu vou te falar que assim, a questão de periferia, independente do cara falar que é de consumo, mas aí o enquadramento do crime é que não foi para consumo. Se o enquadramento do crime, aí nós vamos falar de tipificação penal. Se eu fui pego fumando um beck
que Deus me livre que isso aconteça, nunca fumei, nunca quero fumar. Mas se uma pessoa é pega fumando um beck, um cigarro de maconha, não vou entrar naquela polêmica de 40 gramas e não sei o quê. A pessoa estava fumando cigarro de maconha. Ela está fumando numa praça. Está caracterizado que é consumo próprio. Qual é o tipo penal? Consumo de drogas, entorpecentes, enfim. Agora, se eu tô com um beck, que seja, não vou entrar no mérito das 40 gramas, mas no meu bolso tenho dinheiro, eu tenho uma contabilidade dizendo que eu vendi para fulano, para ciclano, para beltrano, que eu tenho ali pinos para produção de cocaína, para encapsular a cocaína. Está com indícios de consumo ou de tráfico? Tráfico. Tráfico. E aí, então, o enquadramento seria tráfico e não consumo. Aí, assim, eu entendo o que a Juliana está falando, que às vezes, em caso da periferia, tentam forçar que um caso de consumo é tráfico, mas o inverso também é verdade. Existem muitos casos que são de tráfico e obviamente o acusado vai dizer, não, isso aqui era para consumo próprio. Mas e esse dinheiro aqui? Não, esse dinheiro foi que eu recebi de um serviço que eu fiz. Mas e essa contabilidade aqui que você estava devendo? Não, mas isso aí eu estou devendo, mas é de outra coisa, ou eu vendi outra coisa. Então eles vão tentar achar um argumento para também desenquadrar do crime de tráfico, porque o crime de tráfico é prevista a pena de restrição da liberdade, enquanto que o crime de consumo não é previsto. Perfeito? Então, um direito personalíssimo, ele é inviolável, exceto se houver delimitação da lei. E aí tem que ser delimitação da lei. Tudo bem? Estudo de caso. Um programa humorístico resolve criar um quadro em que expõe anões, pessoas com nanismo, em situações vexatórias, inclusive obrigando-os a fazer ações consideradas perigosas, como um suposto arremesso de anão, entre outras coisas. Há algum direito da personalidade que foi violado? Se sim, qual ou quais? Alguém se arrisca a dizer? Preconceito, discriminação? Injúria racial, no caso. Seria? Não, injúria racial é baseada na raça. Nesse caso aqui, poderia ser algum outro crime, mas que não é o caso, porque não seria um direito personalíssimo, seria um direito fundamental, que aí seria o preconceito com a pessoa deficiente, porque o nanismo é considerado deficiência no Brasil. Mas não, dentro do que nós estamos falando aqui, dos direitos da personalidade, você pegar um anão só por ser anão e jogar ele pra cima, ou querer colocar ele num estilingue gigante, você tá violando a dignidade dele, sim ou não? Sim. Sim. Então não é o preconceito em si, mas o que eu vejo, a dignidade da pessoa humana. Então é uma violação da dignidade da pessoa humana. Perfeito? Porque independente dele ser anão ou não, dele ser uma pessoa com estatura normal ou não, dele ser negro ou não, nesse caso aqui é a dignidade da pessoa humana. Vamos mudar o exemplo. Ao invés de ser um anão, eu pego o exemplo lá do rapaz que estava na praia de nudismo. Ele estava na praia de nudismo, que por mais que seja pública, existem regras específicas, e ele foi filmado nu e teve a imagem divulgada. Tá ferindo a dignidade dele, sim ou não? Tá ferindo o direito da imagem, sim ou não? Sim. Aqui, nesse caso, também é um programa humorístico. Além da dignidade da pessoa humana, tá ferindo o direito à imagem ou não? Porque não tá colocando a imagem dele, expondo a imagem dele? Sim. Entende? Então, são alguns exemplos. Edson. Pois não. No caso, mesmo que seja, vou te dar o exemplo da praia de nudismo, vou colocar assim dizer. Se eu autorizo para estar na mídia e tudo mais,
Mas aí depois eu me arrependo, porque eu sei que vai ficar vexame. O pessoal vai ficar na mídia, vai zoar e tudo mais, que foi o caso dele, né? Não sei se foi o caso dele. Eu me arrependi. Ele entra nesse crime também, no caso de ser vexatório, porque eu queria estar sabia que era um programa humorístico, sabia que era tudo. Nesse caso aqui não é crime. E aí depois eu me arrependi. Nesse caso específico aqui, não é crime. Crimes são aqueles previstos no Código Penal, tá? São tipos penais previstos no Código Penal. Nesse caso aqui, seria desrespeito à personalidade, ao direito da personalidade, e aí a gente tem que ver qual é o enquadramento. E aí não caberia punição com prisão ou com algum tipo de sanção prevista lá no Código Penal, mas seria previsto uma indenização civil, certo? Então, vamos separar aí o que é crime, e aí eu dei alguns exemplos de crime, mas existem questões que não são crimes, que são desrespeito à lei civil. Nesse caso aqui, quando nós estamos falando de direito civil, nós estamos falando especificamente do desrespeito às leis civis. Nesse caso, esse caso que eu estou dando para vocês aqui do anão é um caso verídico. Existia no programa humorístico, que vocês sabem o nome, eu não vou falar qual que é, um anão, uma pessoa com nanismo, e ele autorizou a veiculação da imagem dele. Mesmo exemplo que a Juliana deu, ele autorizou. Só que expuseram ele a situações extremamente vexatórias, de risco e tudo mais. Ele processou a TV e processou pessoas, o âncora do programa. E ele venceu na justiça e recebeu direito a uma indenização civil, salvo engano, de mais de 380 mil reais na época. Por quê? Porque por mais que ele tenha autorizado, lembra que eu falei que ele é intransmissível, irrenunciável, imprescritível, absoluto e inviolável, salvo se for por limitação da lei? Então, por mais que eu tenha dado autorização, eu não tenho autorização para dar autorização. Porque esse direito não é só meu, é de todo mundo. Entende? Ah, mas eu quis. Você não pode querer. Eu cheguei para Daisy e falei para ela, Daisy, pode me matar. Ela pode me matar, legalmente falando? Não. Por quê? Porque esse direito apesar de ser restrito a mim, ele também vale para todos. Então ele é irrenunciável, eu não posso abrir mão. Perfeito? Vocês entenderam? Conseguiram entender? Sim? Tá bom. E quais seriam as medidas cabíveis? Eu acabei de falar o que ele fez. Entrou com uma ação e pediu indenização. Nesse caso, por não ser crime, não existe punição, sanção penal. Pena privativa de liberdade, restritiva de direito, ou outra nesse sentido. O que existe é um desrespeito à lei civil, portanto, cabe uma indenização civil. Esse negócio de causa-ganha aí não é bem assim, né? Tem que estudar, mas é um processo em que há o que a gente chama de viabilidade da ação. É possível, sim, entrar com uma ação nesse caso. Tá? Até no meu Instagram, não sei aqui quem está me seguindo no Instagram ou não, hoje eu falei um pouco sobre a aula que eu ia ministrar, né? E coloquei lá um exemplo, coloquei uma frase que diz o seguinte: o advogado ele não pode prometer o resultado. Eu não posso prometer, nós vamos ter esse resultado, mas ele tem que se comprometer na busca por aquele resultado. Então, se um cliente nos procura e ele fala, olha, eu tive esse direito aqui que eu acho que foi desrespeitado. Eu vou, obviamente, fazer uma análise baseada na lei, na jurisprudência, em como os tribunais têm decidido, e vou falar para ele, olha, você tem a possibilidade sim de pleitear. Eu vou garantir que ele vai receber aquilo, sim ou não? Não, eu não posso garantir, porque do outro lado vai ter a defesa. Eu não sei, porque eu estou me baseando aqui nas informações que o meu cliente me trouxe, mas pode ser que ele tenha omitido alguma informação, que ele tenha mentido também para o advogado, e infelizmente isso acontece muito.
E aí vai depender das provas contrárias, da contestação, da defesa e assim por diante. Então, a gente até fala, né, no direito, que existem 4 verdades. Existe a verdade real, que é aquilo que de fato aconteceu. Existe a verdade da parte que acusa, existe a verdade da parte que defende e existe a verdade processual, ou seja, aquilo que está dentro do processo. No final das contas, o juiz ele não julga nem pela verdade real, nem pela verdade da parte que acusa, nem da que defende. Ele julga pela verdade que está no processo. Por quê? Porque é aquilo que se pode provar, seja por prova documental ou testemunhal. É o que está dentro do processo. Porque ele precisa ter uma base que seja visível a todos do porquê aquela decisão foi tomada. Perfeito? Então, por isso que cada vez mais a gente precisa ter provas, instruir bem o processo, juntar. Então, assim, uma pessoa está me xingando num grupo de WhatsApp. Você tirou print? Você conseguiu testemunha? Você tem como fazer uma ata notarial? Você tem como comprovar que aquele número é de fulano? Tudo isso é necessário para você poder provar que aquela pessoa cometeu algo contra você. Perfeito? E só assim você tem o direito ou a possibilidade de conseguir o seu direito. A Juliana perguntou quantos recursos. Depende muito. Depende muito. Porque existem recursos na própria instância, como embargos, como embargo de declaração, embargos infringentes e assim por diante. E existem recursos às instâncias superiores. E aí esses recursos podem ser, se eu entrei com uma ação civil, uma apelação civil, depois um recurso especial que vai para o STJ, ou um recurso extraordinário para o STF. E aí dentro do STF existem outras possibilidades de recurso. Então depende muito, tá? Mas, em regra, você tem 3 instâncias de julgamento. Essas 3 podem virar 4 quando se tratar de norma constitucional, porque aí vai para o STF. Mas também isso falando do direito civil. No direito trabalhista, aí é na instância de origem, depois no Tribunal Regional, depois vai para o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, para depois, se for matéria constitucional, ir para o STF. Tá bem? Então, tem algumas variações de acordo com a matéria. E aí, por isso, também muda os recursos. Mas, em regra, 3 grandes recursos. A petição inicial, o recurso para a segunda instância e o recurso para a terceira instância, que aí pode ser STF, STJ ou ambos. Tá? Encerrando a nossa primeira parte, que foi sobre direito da personalidade. Obviamente, gente, eu fiz um panorama geral, tentando condensar o máximo possível para vocês poderem entender. Mas espero que tenha conseguido passar. Agora nós vamos para o direito dos bens, tá? Primeiro de tudo, conceito. O que é um bem? Bem é tudo aquilo que pode ser objeto de direito e satisfazer uma necessidade humana, desde que tenha valor econômico e jurídico. Por exemplo, vou dar começar dando um exemplo do que não é um bem, do que eu não posso ter só para mim. O oxigênio é um bem? Sim ou não? A Deise disse que sim. Não. A Juliana disse Que que é não. parte de tudo. Só que aí fica muito fácil, né? Falar sim ou não. Alguém me explica Não, eu falo que assim, é a parte de tudo. É a mesma coisa de eu escolher uma cor, não, Edson? Eu quero vermelho pintar minha casa. Como que eu vou pedir a questão que o outro não pinte de vermelho? Eu falo que é a questão universal. Perfeito. Eu tenho alguma coisa universal que eu não assim, lembro agora. O bem, como disse na definição, aí no conceito, é tudo aquilo que eu posso dar valor econômico ou valor jurídico. O oxigênio, por mais que seja algo essencial, um elemento essencial para a nossa vida, o oxigênio que está no ar, eu não tenho como mensurá-lo. E logo, eu não posso estipular um valor. Ninguém paga taxa de oxigênio.
ou a gente paga taxa de oxigênio? Por mais que a gente consuma oxigênio diariamente, certo? Mas quem aqui paga tarifa de água? Todo mundo. Todo mundo, com exceção no Rio. Não, mas todo mundo deveria pagar. Todo mundo deveria pagar a água, ou paga ou deveria pagar. Por quê? Porque apesar de também ser um recurso natural, ele é mensurável e ele precisa de uma extração. E na verdade a gente faz o pagamento de acordo com a utilização. Perfeito? Então, se eu for lá no rio, pegar um balde, ir lá no rio e passar esse balde lá no rio e levar para minha casa, eu vou pagar uma tarifa para alguém, sim ou não? Não. Só que eu vou ter uma água que eu não sei da qualidade, eu não sei se ela está tratada ou não, eu não sei se ela vai estar potável ou não, e assim por diante. Se eu perfurar um poço na minha casa, eu preciso de autorização, sim ou não? Sim. Sim, Sim? sim, Por quê? sim. O que está abaixo da terra, você não é dono. E você tem que pagar uma taxa, porque tem alguma... eu sei porque eu fiz... meus pais têm um sítio que tiveram que fazer perfuração. E a gente teve que fazer com a Copasa um termo. Eu sei que a gente pagou um termo. Perfeito, tá correto. É isso mesmo, porque você tem a outorga, porque é um bem finito, limitado. O oxigênio, por mais que seja um bem também, em tese, finito, limitado, nós não temos como mensurar. A água tem. Então você tem que conseguir a chamada outorga, certo? Que é a autorização justamente para poder fazer a extração. Inclusive os municípios têm que ter outorga para fazer perfuração de poço, extração da água em rios, né? Captação de água em rios, porque tudo isso vai interferir diretamente nas questões ambientais. Então essa autorização, ela não é só uma autorização administrativa, mas é que parte também de uma análise para que aquela extração, aquela captação gere ou tenha pelo menos o estudo de qual vai ser o impacto ambiental gerado e qual tem que ser a contrapartida. Eu dei o exemplo do oxigênio e a gente não paga por respirar, a gente não paga taxa de oxigênio. Só que se alguém tacar fogo num terreno, ela pode ser multada? Sim ou não? Sim. Sim. E um dos motivos é a questão do crime ambiental, pela liberação de carbono, de gás carbônico, pela queima indevida. Entende? Então, tá vendo como o direito dos bens, ele é variável. Perfeito? E aí, então, volto a dizer, tudo aquilo que pode ser um objeto de direito e satisfazer uma necessidade humana, desde que tenha valor econômico e jurídico, é um bem. Eu dei o exemplo do oxigênio, que a gente respira e a gente não paga. Mas se eu tiver com algum tipo de necessidade específica, com baixa oxigenação, e eu tiver que utilizar um cilindro de oxigênio, e eu tiver que... não consegui no posto de saúde, eu tive que ir em algum lugar e comprar. Ou alugar, que seja o cilindro, mas eu tenho que pagar. Mas peraí, o oxigênio não é um bem renovável para todos, que eu não tenho que pagar uma taxa? Sim, mas diante de uma necessidade especial, nós tivemos infelizmente isso durante a Covid. Quantas pessoas precisaram de cilindros de oxigênio? Então tem um valor econômico lá? Sim, é um bem. Nesse caso, um bem consumível, que nós vamos falar daqui a pouco, tá bom? É um bem que eu consumo. Perfeito? Então, quanto à natureza, pode falar, Juliana. No caso a gente tá falando de natureza, a questão do som. A gente fala que assim, entre 5 da manhã até tal hora, você pode utilizar do som à vontade, colocar som da sua vizinhança. Não pode.
Eu fiquei sabendo outro dia, né? Porque a gente acha que é só à noite que é. Não, na verdade, assim, a gente fala muito da lei do sono, né? Que é a questão do sossego, na verdade. A lei do sossego, que seria a partir das 22 horas até as 5 ou 6 da manhã, que você não poderia praticar ruído. Na verdade, isso é uma convenção social, ou seja, é um acordo não escrito. Isso deriva muito, inclusive, dos condomínios. Com a ascensão dos condomínios, os condomínios têm regras condominiais. E aí essas regras condominiais definem algumas questões, como, por exemplo, som alto, ruído de trabalho. Olha, aqui só pode fazer trabalho das 7 da manhã até as 5 da tarde, então você não pode ter pedreiro, você mesmo, o proprietário, fazer barulho fora desse horário para não atrapalhar a vida de ninguém e tudo mais. E aí, por conta dessas regras condominiais, a gente acabou passando isso para uma regra geral. A questão da poluição sonora entra em duas questões. O direito de vizinhança, que não é o nosso objeto aqui, e um outro que aí também é no Código Penal, que é a poluição sonora, que é um crime ambiental. Perfeito? E a perturbação do sossego público também, que aí independe do horário. O que ocorre, na verdade, é que as nossas forças de segurança, em regra, estão extremamente sobrecarregadas. E aí você chama a polícia para vir na sua vizinhança, porque tem um vizinho com um paredão, seja 10 horas da noite ou 4 horas da tarde, e ninguém consegue aguentar aquelas músicas e o barulho alto. E eu não estou nem falando da letra, porque normalmente são letras muito boas que eles colocam, né? Quando coloca alto assim, é umas letras bem agradáveis de se ouvir, né? Bem tranquilo. Não é verdade? Não. Coloca uns Chico Buarque, uns Caetano Veloso, né? É esse tipo de música que coloca alto, né? Claro que não. É o contrário. Sempre letras normalmente que envolvem sexualidade, um baixíssimo nível intelectual e assim, a sexualização do corpo da mulher e tudo mais. Enfim. Você vai chamar a polícia e aí eles estão no mesmo dia com um chamado de um homicídio. Onde você acha que eles vão? Entende? Ele não vai vir. E aí a gente fica lidando com esses problemas. E o que acontece é que as pessoas também falam: não, vou fazer a política da boa vizinhança. Eu não vou me envolver porque eu não quero essa briga. E o problema é que no Brasil a gente tem um grande número de subnotificação. As pessoas não têm coragem de denunciar, não denunciam, porque elas não querem arrumar essa briga, porque depois que a polícia for embora, ela vai ficar lá com aquele vizinho. E você não sabe o que ele pode fazer. A gente está muito inseguro, né, hoje em dia. Então esse é um exemplo, mas não tem a ver com a nossa aula, só para explicar o que a Juliana perguntou. Vamos voltar para a nossa aula aqui dos bens. Quanto à natureza dos bens, eles podem ser móveis ou imóveis. Móveis, aquilo que eu posso mover. Imóvel, aquilo que não pode mover. Perfeito? É assim, a definição é o próprio título. Um bem móvel pode ser transportado sem a destruição. Exemplo, carro, celular, bicicleta, quadro, relógio, impressora, computador, isso tudo é bem móvel. Bem imóvel não pode ser removido sem a destruição. Exemplo, terreno, casa, capacidade de fato, nem todos têm. Exemplo, menores de idade. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui foi erro, gente. Perdão. Esquece o capacidade de fato aqui. Isso aqui era da outra aula e acabou ficando aí na hora da edição. Perdão. Então, bens imóveis não podem ser removidos sem a destruição. Eu falei de relógio. Relógio é um bem móvel ou imóvel? Móvel. Mas e se for o relógio da torre da igreja? Aí é imóvel. É imóvel. Perfeito? Por quê? Porque ele passa a ser... A sua remoção, ela gera uma destruição. Existem exemplos, aqui eu estou falando de casa,
Mas existem casas que são bens móveis. Elas podem ser movidas sem ser destruídas. Aqui no Brasil não é tão comum. Agora até que está vindo mais a questão da construção modular. São casas que são basicamente containers, que você tira de um lugar, leva para o outro, tal. Então você compra um terreno em Minas. Você pega a casa, vai lá e só monta. Depois você vem e compra um terreno em São Paulo. Você pega a mesma casa, numa construção modular, retira ela, coloca em cima de um caminhão, vem para cá, para São Paulo, chega aqui e monta ela de novo. Esse é um exemplo de bem móvel, por mais que seja uma casa. Ela pode ser movida sem ser destruída. A questão principal é a remoção que cause destruição. Uma casa convencional de alvenaria, ela não pode ser movida sem ser destruída. Então ela é um bem imóvel. Tá bem? Uma árvore crescida, ela é móvel ou imóvel? Imóvel. Imóvel. Depende. Imóvel. Depende. Existem técnicas de extração de árvores, mesmo que crescidas, que não geram a sua destruição. E eu posso vender uma jabuticabeira, por exemplo. E aí você vai lá, faz a extração dela, remove ela e transfere ela para outro terreno. Tá vendo como depende do caso concreto? E aí você precisa avaliar cada caso? Em regra, vocês estão corretos. Em regra, uma árvore ela é imóvel. Mas se eu puder fazer o transplante dela, que esse é o nome, inclusive, desde que mantenha as características, sem que haja destruição, ela passa a ser um bem imóvel. A gente vê muito isso com árvores de grande porte, palmeiras, que são vendidas mesmo sendo adultas. Por quê? Porque tem a possibilidade da remoção sem que haja destruição. Certo? Eu acho que depende também do tipo de árvore, né? E de quantos anos ela tem. Então, é sem a destruição. Então, se você pegar uma jabuticabeira, é possível? Depende. Se aquela remoção for causar destruição dela, ela é imóvel. Agora, se não causar destruição, ela é móvel. Entende? Existem algumas que... uma sequoia, que é uma árvore gigantesca. Essa nós não temos tecnologia suficiente para fazer a remoção dela. Então, essa é imóvel. Porque uma árvore de, 20 metros, 30 metros... Eu não tenho como fazer a remoção, a extração dela, sem que haja destruição. Então, essa é imóvel. Mas mudas, que são replantadas, e assim por diante, podem se tornar bens móveis. Depende da característica. Tá bom? Uma outra questão também é que, dos bens imóveis, o acessório, ele acompanha o principal. O que é isso, Edson? O que tem a ver um acessório com o principal? Eu construo uma casa de alvenaria convencional, não é modular, no terreno aí em Minas Gerais. E eu vendi esse terreno, agora para Ana. Eu vendi só o terreno ou eu vendi a casa com o terreno? Casa com terreno. Completo, né? Completo. Tudo que tá lá. O acessório, que no caso é a casa, porque a casa é acessório, porque o objeto principal era o terreno, segue o principal. Eu digo que eu vendi a casa, mas na verdade eu vendi o terreno e o que tá no terreno. Se tiverem árvores lá que não podem ser removidas, não estejam em balde, enfim, e eu não falei que haveria extração, essas árvores podem ser removidas, sim ou não? Não. Não. Acompanha o original, acompanha o principal, ela é imóvel também, certo? Eu comprei um carro e tenho o rádio no carro, o rádio original do carro. Agora eu vendi o carro, eu posso tirar o rádio dele e colocar em outro? Pode. Não posso. Não posso, desde que se eu não tive essa comunicação anterior. Se eu falei, não, eu vou tirar esse rádio e o comprador autorizou, beleza. Agora, se ele não autorizou, o acessório segue o principal.
O rádio vai junto. Perfeito? Então, quanto à natureza, ele pode ser móvel ou imóvel. Acho que isso ficou claro. Quanto à fungibilidade. O que é a fungibilidade? Algo que é fungível é aquilo que pode ser substituído. Por exemplo, se eu der uma nota de R$100 para a Ana, ou der 2 notas de R$50, qual diferença prática isso vai fazer para ela? Nenhuma. Nenhuma. Porque eu estava devendo R$100 e aí eu paguei R$100. Seja que eu tenha pago com uma nota de 100, com 2 de 50, com 2 de 20, uma de 10 e uma de 50, seja lá como for, com tudo de moeda. Se eu devia R$50 e eu paguei, se eu devia R$100 e eu paguei R$100, independe de quantas notas foram. Isso é um exemplo de bem fungível. Ou seja, é um bem que pode ser substituído facilmente. Agora, o que é um bem infungível? É aquele que não pode ser substituído e que tem o valor em si mesmo. Por exemplo, de novo, eu vendi uma casa para Vicky, tá? Só Vicky aqui, por isso que eu falei Vicky. Eu vendi uma casa para Vicky. A casa na rua José Bonifácio, número 37. Eu posso entregar para ela a casa na rua Pedro Álvares Cabral, número 20? Não. Não. Porque a que eu vendi foi a José Bonifácio 37. É um exemplo de bem infungível. É aquele que não pode ser substituído. É aquele que por si só tem uma natureza própria, peculiar. O carro é a mesma coisa. Todo carro tem a sua placa, certo? A placa, o número do chassi. O que ele identifica? Alguém sabe dizer? O que a placa do Toda carro a identifica? característica do carro? Hã? Toda a característica do carro? Tudo que ele contém. Não, né? Também, porque vai estar no documento. Mas o que a placa, qual que é o fundamento da placa ou do chassi? Identificar o veículo. Identificar aquele veículo. Nós temos placas iguais para carros diferentes? Sim ou não? Não. Cada carro tem a sua placa. Por quê? Porque identifica aquele carro. Se eu vendi para Patrícia um carro ou uma moto da placa BXY 3827, eu não posso entregar o AJC 2540. Eu preciso entregar o BXY 2837. Perfeito? Por mais que sejam 2 carros aparentemente iguais, o que eu vendi foi aquele que eu preciso entregar. É uma característica de bem infungível. Não confunda bem fungível ou infungível com móvel ou imóvel. Ah, então todo bem imóvel é fungível, porque eu posso substituir. Não. Dei o exemplo do carro, é um bem imóvel. Um bem móvel, mas que é infungível, porque ele tem característica específica. Agora eu vou comprar um carro zero. Um carro 0 quilômetro. E eu chego na concessionária, a Luana chega na concessionária e fala assim: Edson, eu vim aqui na sua concessionária que eu quero comprar um carro. Tá bom, qual carro você quer, Luana? Ah, eu quero um Honda Civic 2025. Tá, que cor? Ah, eu quero branco, eu gosto de carro branco. Então tá bom. Você quer ele na versão, nem sei se tem, mas vou dar um exemplo aqui. Você quer na versão 2.0 ou 1.6? Ah, eu quero na versão 2.0. Então beleza. O que ela quer? Um Honda Civic 2025, branco, 2.0. Esse carro tem placa específica, sim ou não? Não. 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 Ele tem chassi específico, sim ou não? Sim. Não, ainda não, porque eu ainda não entreguei o bem para ela. Então, se eu entregar o carro para ela, o chassi final 25, ou se eu entregar o chassi final 32, vai fazer alguma diferença?
Não. Não, porque o que ela quer é um Honda Civic branco 2.0 2025. Depois que eu entreguei para ela, ela fez o registro e emplacou, esse bem que era infungível, ou seja, que eu poderia trocar por qualquer outro similar, ele deixa de ser fungível, melhor dizendo, de ser substituído para ser infungível. Porque a partir do registro, ele se torna único. Perfeito? Então depende também do momento do bem. Eu vou lá vou comprar um apartamento. Até eu fechar o contrato, os apartamentos todos disponíveis, eles são fungíveis. Eu posso trocar. Eu posso escolher o apartamento do primeiro andar, do segundo, do terceiro ou do 10º. É tudo fungível. A partir do momento que eu escolhi, ele se torna infungível. E aí ele passa a ter uma característica de personalidade própria, de definição. É aquele bem. É o apartamento 22 do bloco A no segundo andar. Perfeito? Então, bens móveis, aquilo que eu posso movimentar sem causar destruição. Bens imóveis, o que eu não posso movimentar sem causar destruição. Fungível, aquilo que eu posso trocar por outro igual sem ter nenhum tipo de problema, sem ter prejuízo. Ou bens infungíveis, são aqueles que eu são insubstituíveis porque tem valor próprio. Vou dar um exemplo para vocês. Essas duas canetas aqui, de uma marca bem famosa. Se alguém me pedir uma caneta azul e eu der essa ou essa, faz alguma diferença? Não. Não. Isso é um exemplo de bem fungível. Pode ser substituído. Agora eu vou dar um exemplo da administração pública. Que inclusive... vou dar um exemplo melhor. Um exemplo da arte. Se eu for comprar o quadro da Mona Lisa, existe 2 quadros da Mona Lisa, sim ou não? Não. Não. Existe um só. Então eu preciso... Aquele bem, se eu comprei o quadro da Mona Lisa, é aquele lá que eu tenho que receber. Por quê? Porque ele é infungível, ele é insubstituível. É uma obra de arte. Ela tem valor por si só. Dentro do... Nossa, gente, eu tô com um problema aqui no carregamento do meu computador. Não tá carregando. Deixa eu ver se eu consigo fazer carregar aqui. Eu tô com medo de cair a ligação. Que coisa. Bom, eu vou tentar terminar aqui. Quanto ao consumo, existem bens que são consumíveis e outros que são inconsumíveis. Também está descrito na própria natureza da palavra. O que é consumível? Que se extinguem pelo uso. Eu comprei uma dúzia de banana. É consumível ou inconsumível? Consumível. Consumível. Eu comprei um computador. É consumível ou inconsumível? Inconsumível? Inconsumível. Ah, mas aí você está falando que o computador vai durar para sempre? Claro que não. Só que aí nós estamos falando da questão da durabilidade. Um computador, ele não tem uma durabilidade pequena. Ou seja, eu posso usar o computador que ele não vai se eximir, não vai sumir porque eu usei. Diferente daquilo que eu sei que quando eu consumir vai acabar. Comprei café, fiz a xícara de café. Vou tomando, bem consumível, tá acabando, tá nitidamente acabando. Um exemplo de bem consumível e inconsumível, que varia sendo consumível ou inconsumível de acordo com a forma de contratação, internet.
A internet móvel dos celulares normalmente é o chamado plano de dados, certo? Então você compra lá a sua internet para o celular, você compra 1 GB. Se você consumir aquele 1 GB, você vai ficar sem internet. Perfeito? Normalmente, então isso é um bem consumível, é de acordo com o uso. Se eu consumo, ele vai acabar. Se eu não consumo, ele vai durar. Em casa, a gente tem internet por pacote de internet? Em regra, não. O que nós temos em casa? A gente contrata por velocidade. Sendo mais rápida ou mais lenta, não importa. Ela vai usar enquanto eu estiver pagando. Então é um bem inconsumível. Por mais que seja internet. Existe a internet consumível, que é o pacote de banda larga, enfim, tem uma quantidade máxima que eu posso utilizar, ou um bem inconsumível, porque aí eu contrato por velocidade, se ela é mais rápida, se ela é mais lenta, se ela é discada, que agora nem existe mais, mas antigamente existia a internet discada, e aí eu não tenho limite de utilização. Aqui no escritório eu utilizo uma internet que é banda larga. Ela não tem limite de utilização. Eu posso passar 24 horas por dia, os 30 dias do mês, e a minha internet vai continuar funcionando. No meu celular é um pacote de dados. Dependendo da utilização que eu tiver nele, ou eu vou ter que contratar mais, ou eu vou ficar sem internet o resto do mês até o pacote ser renovado. Beleza? Estudo de caso. Uma empresa de cosméticos usou a imagem de uma influenciadora em um anúncio, sem autorização. Além disso, o contrato de fornecimento de produtos mencionava a entrega de bens consumíveis e fungíveis. Primeira pergunta: quais direitos da personalidade foram violados? Direito de imagem? Direito de imagem, perfeito. A imagem foi utilizada sem autorização. E é para um anúncio, ou seja, questão remunerada. Então ela deveria ser remunerada e ter autorização para isso. Segunda pergunta: qual tipo de bem envolvido na relação contratual? Bem consumível? Tá. O que é um bem consumível? Uma coisa que acaba com o tempo? Não é com o tempo. É com o... Com o uso. Com o uso. Isso mesmo. E um bem... E além de ser bem consumível, ele é fungível. O que é o fungível? Fala, Juliana. Você tá com a mão levantada. Maquiagem? Provavelmente. A Vicky falou maquiagem. Maquiagem é um tipo de bem fungível e também consumível. Mas o que é ser fungível? A explicação da palavra fungível, Vicky. Que pode ser substituído. Perfeito. Isso aí. É um bem consumível, que se extingue pelo uso, e fungível, que pode ser substituído por outro igual, equivalente. Tá bom? E agora, se você fosse um auxiliar jurídico dessa empresa que cometeu esse tipo de problema, como auxiliar jurídico, o que você opinaria, daria como solução para resolver o problema? Remunerava a influenciadora. Certo. Pediria para poder usar a imagem dela. Como é que é? Desculpa, cortou? Remunerava aí? E pediria para poder ter usado a imagem dela. E pediria como? Seja por contrato, né? Que aí fica lá. Pra faria o registro dessa autorização. Perfeito. Isso. E também faria o contrato dos... A Luana colocou aqui. Reaver o contrato e remunerar. Perfeito. É isso mesmo. E entregar, né, os bens, né, que... Além de entregar os bens, alguém colocou aqui também a palavra danos. Eu não vi quem foi. Mas os danos seria uma
reparação. Se eu... Tudo bem, eu preciso fazer tudo isso para continuar utilizando. Eu preciso dar autorização, fazer o contrato, entregar os bens que foram contratados, mas se houve algum prejuízo, eu preciso também fazer uma reparação desse prejuízo, uma reparação dos danos. Perfeito, gente, vocês foram muito bem. Certo? E agora, para a gente recapitular, conceito principal, direitos da personalidade. Principalmente, proteção da dignidade da pessoa humana. Nome, imagem, direito à vida e assim por diante. Isso tudo está dentro dos direitos da personalidade. E os bens? Todo objeto das relações jurídicas, que possam ser atribuídos monetariamente ou juridicamente. Tenha um valor monetário, financeiro ou jurídico. Perfeito? Os materiais de apoio que vocês podem estudar, Código Civil, própria Constituição, os nossos slides aqui que a gente colocou e as fichas, no sentido de vocês mesmos fazerem fichas de estudo ou baixarem esse material. Acho que foi a Juliana que falou que baixou, né, que já imprimiu a apostila. Isso é muito bom, gente, porque facilita o estudo. Tá bem? Eu queria saber... Pois não, Vic, pode falar. O que faz um bem, ele, tipo, ser... Por exemplo, aqueles produtos que foram roubados, né, do Museu do Louvre. Certo. São bens infungíveis. Infungíveis. Isso. Mas, tipo, eles têm um valor inestimável. Por exemplo, nem todo carro tem um valor inestimável, né? Mas o fato deles serem infungíveis e ter um valor próprio. O fato de ser infungível não quer dizer que ele tenha valor inestimado. Quer dizer que ele não possa ser substituído por outro, meramente por exemplo, eu dei o exemplo da caneta. Uma caneta azul, Bic, se for essa da mão direita ou essa da mão esquerda, da mão direita ou da mão esquerda, faz alguma diferença? Não. Mas se eu tiver o carro X, que eu já tenho emplacado, eu dei o exemplo do carro zero, ele é um bem fungível, até a entrega para o cliente eu posso trocar. Por quê? Porque o que o cliente comprou foi um carro com aquelas características. Agora, quando eu compro o carro da Vic, eu compro aquele carro. Então é aquele que precisa ser entregue. Por isso ele passa a ser infungível. Certo? Se ele não for entregue, aí eu tenho direito à indenização. No caso de obra de arte, eu preciso, para declarar que é infungível, é um quadro de valor específico, infungível. Por que esse quadro? Porque aí eu tenho que ter o chamado renome, o interesse cultural declarado. Então, hoje é mais do que claro que obras de Gaudí, de Da Vinci, de Michelangelo, Isso faz elas terem um valor inestimável? Não necessariamente inestimável, tem valor estimado. Pode ser que seja milhões, entende? Então eu tenho um valor estimado, mas só que ele não é transmitido. O dinheiro, se eu compro aquele quadro, é aquele, eu não posso trocar por outro. Por quê? Porque eu só tenho uma Mona Lisa, como eu só tenho um girassóis de Van Gogh. Ou eu só tenho O Quarto de Van Gogh. Ou eu só tenho um Amabapuru de Tarsila do Amaral. Entende? Então eu não posso trocar aquele por outro quadro semelhante. Porque eu só tenho aquele. Como eu vou dar o exemplo de artista. Eu contratei para minha festa de aniversário. Eu sou muito rico. Contratei na minha festa de aniversário o Chitãozinho Chororó. Pode vir o Zezé de Camargo e Luciano? Não. Eu contratei o Chitãozinho Chororó. Então quem tem que vir? O Chitãozinho Chororó. Por mais que eles sejam cantores, por mais que eles tenham reconhecimento nacional, eu contratei especificamente. Então o que tem que ser entregue para mim é o que eu contratei. Beleza? Gente, agradeço muito. É muita matéria, mas eu espero ter conseguido passar para vocês com clareza esses conceitos de
direitos da personalidade e direito dos bens. Tá bom?